Então vamos para o nosso estudo. Nós estamos estudando baseado, ou seja, usando, o texto bíblico de Hebreus, capítulo de número 11. Nós estamos usando como base, Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós teremos fé se nós não conhecemos o caráter desse Deus? Então, baseado nisso, entendendo essa necessidade de conhecer o caráter de Deus, nós estamos estudando então sobre o caráter de Deus. Nós já falamos das formas como Deus se manifestou, se revelando a nós. Nós já falamos sobre as figuras, nós falamos sobre o nome de Deus, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os atributos de Deus. Amém? Então eu quero convidar você a abrir o teu coração nesse momento, para que nós possamos ser abençoados por essa palavra e edificados por essa palavra, em nome de Jesus, entendendo um pouquinho então sobre os atributos de Deus. Amém? Os atributos de Deus são as descrições normativas que as imagens, os nomes e as ações ilustram a partir de diferentes perspectivas. Seus atributos são as características essenciais que o fazem ser quem ele é. Os atributos de Deus são geralmente classificados como incomunicáveis ou comunicáveis. Atributos incomunicáveis não são compartilhados pelos seres humanos, diferentemente dos atributos comunicáveis. Os atributos podem ser organizados de acordo com o que nós vamos ver de agora em diante. Atributos comunicáveis e incomunicáveis. Amém? Todos nós já sabemos o que é comunicável e o que é incomunicável, Então, incomunicáveis, atributos incomunicáveis, são aqueles que Deus não partilha com ninguém. Só Deus tem, pertence só a Ele, mas ninguém tem, mas ninguém faz parte desses atributos. E depois os comunicáveis são aqueles que nós podemos fazer parte em Deus, termos em nossa essência como cristão, através da manifestação de Jesus. Então nós podemos ser participantes desses atributos de Deus. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses atributos. Amém? Quero pedir que alguém, por favor, abra já em Atos, capítulo 17, versículo de número 24 e o verso de número 25. Outro irmão, por favor, abra em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14. E mais um irmão, por favor, abra em Jó. Assim vai ficar meio complicado, Vamos denominar aqui, dar nome da tarefa aqui para os irmãos, que fica mais fácil, Diaconisa Wanda, Atos 17, 24 e 25. Irmã Flaviana, Êxodo 3, verso 14. Irmão Carlos Eduardo, Jó 41, 11. Irmã Sara, Salmo 50, e o verso 9 ao verso 12. E Dário, pode ser o Salmos de número 90 e o verso 2. Segura aí, cada um encontra aí, segura aí um pouquinho. Nós vamos falar sobre o atributo independência. Esse independência aqui, Deus não necessita de nós, nem do restante da criação. Alguma dúvida? 90 e o verso 2. Salmos 90 e o verso 2. Deus não necessita de nós, nem do restante da criação para alguma coisa. Não obstante, nós e o restante da criação podemos glorificá-lo e trazê-lo alegria a Ele. Então nós vamos falar sobre o atributo independência. É um Deus que não depende de nada, Ele não depende de ninguém para ser criado, Ele não depende de ninguém para fazer nada, Ele não depende de ninguém para poder render-lhe glória, para Ele ficar satisfeito. Não, Ele não tem essa dependência. Ele fala, Deus depende do ser humano para glorificar. Não, Deus deseja, mas não depende. Ele é independente, a glória dele já basta para Ele. Então Deus ele é totalmente independente, não precisou de ninguém para ajudar a criar Ele, para lhe dar conselho. Não, Deus ele é totalmente independente, Ele não precisa de ninguém. Nós vamos ler alguns versículos que vão demonstrar um pouco sobre esse atributo de Deus. Então, de acordo com o que foi nomeado aí, que eu já até esqueci, queria que os irmãos lessem, por favor. Começando então pelo Atos 17, 24 e 25. Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que Ele é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é adorado por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, visto que Ele dá a todas a
respiração e todas as coisas. Amém? Bem claro? Quem ficou com a segunda Êxodo 3 e 14? Pode ter. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Eu acho que ele já basta. Quem é o Senhor, Deus? Eu sou o que sou. Acho que essa é uma resposta bem definitiva, né? Não depende de ninguém, sou totalmente independente. Eu sou em ponto final, fora de mim. Não há antes de mim, nunca teve. Então não tem meio papo aqui, não tem meia conversa, não. Aqui o papo é reto e direto. Eu sou o que sou totalmente independente, não depende de ninguém. Êxodo 3, verso 14. Agora Jó 41, verso 11. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Amém? Isso aí nada mais é do que uma conversa com Deus e Jó, né? E aí Deus pergunta para ele: quem me deu antes para que eu tenha que retribuir para ele? É só falar. Tem alguém? Não tem. Então, no diálogo ali, bem interessante, né? A continuação do versículo mesmo, completa aí, por favor, de novo. 12. Não, mesmo que você leu, 11 mesmo. Isso. A continuação só aí. Quem há na terra que eu preciso retribuir? Depois tem uma continuação e uma conclusão. Sim. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aí, está vendo? Então tudo que tem aqui é meu. Tem alguém que eu estou devendo? Se tiver, eu tenho tudo debaixo do meu controle, debaixo do céu é meu e eu posso retribuir. Alguém me deu antes para isso? Não. Então é totalmente independente. Amém? Vai, outra citação. Salmos 50, verso 9 ao 12. Da tua casa não tirarei bezerros, nem bois dos teus currais, porque meu é todo animal da serra, e as sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e as minhas são todas as pedras do campo. Se eu tivesse fome, não poderia, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas uma explicaçãozinha de Deus aí. Os meus são todos animais. Eu não preciso de vaca, não preciso de nada, não preciso. Porque Deus está falando diretamente ao quê? Principalmente ao tempo do sacrifício. Na lei, o que era estabelecido? Para agradar o Senhor, uma oferta agradava ao Senhor, aí sacrificava animais, fazia uma festa, mas isso era uma ação para demonstrar a glória de Deus. Mas Deus tem necessidade disso, Deus precisa disso. Olha o que ele está falando. Se Deus quisesse sacrifício, ele bastava ele começar a matar um monte de animal e pronto, acabou. Tudo é dele, ele tem o poder de tudo. Então ele não precisa de nada. E totalmente independente. Mais uma citação, Salmos 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Então não tem meio termo aqui. Então isso nos ajuda aqui a compreender um pouquinho esse atributo independência aqui de Deus, o atributo incomunicável, tá? Só ele, o resto de tudo que existe depende, o que depende menos depende de Deus, tá? O que depende menos depende de Deus. O que fala assim, não, eu não dependo de mais ninguém na face da terra, mais ninguém, não tem nenhuma outra criatura que eu dependo, ainda tem Deus lá que ele tem que depender dele. Então o que depende menos depende de Deus, só para a gente ter isso aí como base. Tá? E o resto todos nós dependemos, né? E dependemos de muitas coisas. Amém? Então está muito claro aí. Então se Deus ele é totalmente independente, o primeiro entendimento que nós temos que ter, e é bem claro para nós como servos, e já conectando também na leitura do verso que nós lemos ali, né? O sentimento, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, de que todo o nosso trabalho para Deus, Deus não depende dele. Tá? Então qual é o nosso posicionamento? Nós vamos adorá-lo com o nosso trabalho, nós vamos colaborar com ele sim, nós vamos fazer obra sim, mas Deus não depende do nosso trabalho. Amém? Então não podemos, né, tomar aquele sentimento tipo assim, Deus precisa de mim, eu sou muito importante para Deus. Não tem essa não.
Na pregação de domingo, eu falo um pouquinho sobre o profeta Elias. Ele está lá, Senhor, eu fui muito zeloso, só eu fiquei. E o Senhor vira para ele e fala assim, olha, eu reservei 7.000 que não se dobraram o joelho. Tá bom para você? Ele estava reclamando, só eu fiquei. O Senhor falou para ele, ó, você não é a última Coca-Cola no deserto não, tá? Eu ainda reservei 7.000 que não dobraram o joelho ainda, só para você ter uma ideia. Então fica tranquilo. Então nunca podemos deixar esse sentimento entrar no nosso coração. Deus depende de mim, Deus precisa de mim. Não, eu posso colaborar com a obra de Deus e ser muito beneficiado com isso, mas Deus não tem dependência de mim, não, Deus não depende do ser humano. Agora Deus deseja sim que nós, seres humanos, colaboramos, façamos a obra dele, e Deus vai sempre nos ganhar no coração, nunca vai comprar nós por nada. Amém? A própria história de Jó mostra um pouquinho sobre isso. A tentação do diabo lá perante Deus, o Senhor também recheou ele de bênção. Ele é um homem recheado de bênção, por isso que ele te serve, te adora. Mas aí Deus permite que Satanás vai lá e toca em tudo que ele tem, e ele continua não negando. Então nós precisamos entender isso aqui. Deus não vai ficar comprando o amor de ninguém, Deus não vai ficar bajulando um crente nenhum. Deus, ele quer sim que nós servimos a ele, ele tem benefício. Aqueles que buscam o Senhor são beneficiados, aqueles que oram em secreto, Deus em secreto recompensa. Isso são palavras do nosso Senhor Jesus, mas Deus não tem independência de ninguém. Então esse sentimento de Deus precisa de mim, eu sou muito especial, eu canto muito bonito, eu oro muito, eu prego muito, eu faço isso, Deus não precisa de você, ponto final. Deus é totalmente independente, é um atributo que é só dele, para ele toda a glória seja para ele, amém? Então nós podemos honrá-lo, servindo, oferecendo a ele, no Antigo Testamento, os sacrifícios lá, agradáveis aos olhos do Senhor, sacrifícios agradáveis ao Senhor, mas o principal sacrifício que agrada ao Senhor é um coração submisso, obediente a ele. Amém? Então hoje nós podemos glorificar o Senhor, servi-lo de todo o coração. Ele tem prazer, ele se alegra o coração com a nossa adoração. Ele não depende dela. Isso tem que ficar bem claro para nós em nome de Jesus, amém? Então já vimos aí, esse atributo é incomunicável, só ele que é independente de todas as coisas, ele é totalmente independente, amém? O segundo que nós vamos analisar é imutabilidade. Deus, ele é imutável. Deus não tem essa conversa com ele não. Eu quero reservar algumas passagens aqui também. Vamos lá. Por aqui agora, irmão Luciano, Malaquias 3:6. Depois nós temos Salmos, minha princesa linda, Salmos 102, verso 25 a 27. 102. Isso, 102, verso 25 a 27. Depois, Tiago 1,17. Pode ser o presbítero José Luiz. Irmã Evelise, Salmos 33:11. Depois, Isaías 46, 9 ao 11. Diaconisa Wanda, novamente. Tá bem, eu acho que nós vamos parar por aí. Não, mais uma. Romanos 11, 29. Irmã Flaviana, por favor. Vamos falar sobre imutabilidade. Deus é imutável em sua existência, perfeições, propósitos e promessas, embora sinta emoções ao responder às diferentes situações. Amém? Entendemos que essas emoções aqui não é emoção humana não, é só para nós identificarmos melhor o modo de sentimento, o modo de reação. Amém? Então vamos lá ler essas referências aí, por favor. Malaquias está depois de Gênesis, antes do Apocalipse, né? Bem isso. Por favor. É logo assim. 3:6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Deus, uma declaração muito forte aí, né? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Depois, Salmo 102, 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Amém? Glória a Deus.
Isso aí nós podemos conectar a imutabilidade de Deus a nível de propósito, tá? O anterior nós podemos ligar a existência e esse a nível de propósito. Deus ele não muda. O primeiro está mostrando de que ele permanece, ou seja, ele sempre vai existir, ele não tem ninguém que tira ele, né, desse local. Então por isso o povo de Jacó, os filhos de Jacó poderiam ficar descansados. E agora nós estamos falando a nível de propósito, né? O salmista vai falar de uma forma bem clara a nível de propósito. Temos mais uma então aí, mais uma referência, foi Tiago 1,17, isso? Por favor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia! Glória a Deus, né? Amém. Próxima referência aí. Quem foi? Fala a referência. Foi Isaías 46, 9 e 11? Tem alguém com essa referência? Não? É porque tinha muito aqui, eu saltei alguns. Romanos, então, Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 46, verso 9 e 11. Por favor, diaconisa Bruna. E nós encerramos já essas referências. Isaías 46, 9 a 11. Lembrai das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu. Amém. Amém. Glória a Deus. Declarando o fim, desde o princípio e desde os tempos antigos, as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá, farei toda a minha vontade, chamando o pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza meu propósito proveniente de uma nação distante. Sim, eu tenho falado isto, eu também farei isto acontecer. Eu tenho proposto isto e eu também farei isso. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos falando aqui sobre imutabilidade. É um Deus que não muda. Ele não muda na sua existência, ele não muda nas suas promessas, ele não muda nos seus propósitos. Então nós podemos ficar descansados. Quando nós olhamos para isso aqui, uma das coisas que nos causa de repente um pouco como que eu posso dizer, poderia nos causar um pouco de temor como humano, pela nossa condição de mudar tanto, de sermos tão inconstantes, né? Então quando nós olhamos para esse atributo de Deus e olhamos para nós, parece ser difícil haver um relacionamento, não parece? Como que você vai pegar algo que muda tanto e ter um relacionamento com alguém que não muda? E aí de repente poderia causar um medo, mas nós não precisamos ter medo. Por quê? A misericórdia de Deus, quando Ele estabelece a tua misericórdia, embora Ele não mude, nós vamos ficar sempre seguros nessa misericórdia. Ou seja, a misericórdia dele não vai passar, não vai mudar. Essa imutabilidade de Deus nos dá segurança de que, mesmo nós falhando, nós temos a confiança de que se nós nos arrependermos, nós podemos já chegar diante de Deus e a misericórdia dele vai estar estendida. Nós temos que entender de que nenhum atributo de Deus trabalha separado do outro. Tá? Então todos os atributos de Deus, sempre Deus não vai contradizer um dos atributos para poder executar outro atributo. Ou seja, Deus não vai ter uma manifestação de amor negando uma manifestação de justiça. Deus sempre vai trabalhar em conjunto. Deus não vai estabelecer um julgamento sem usar do atributo de misericórdia. Então nós podemos ficar descansados em Deus porque Ele é totalmente perfeito e Ele não nega nenhum dos teus atributos. Então, como nós, totalmente inconstantes, lidamos com Deus que não muda, parece meio assustador, mas nós podemos confiar de que Ele não muda no seu caráter, mas também não muda nas suas promessas, também não muda no seu propósito de restauração para conosco. Ele não muda Ele não fala uma coisa hoje e amanhã Ele volta atrás. Não, Deus Ele estabelece, está estabelecido. Então nós precisamos de usar isso para depositar mais confiança no Senhor. Nós estamos mais seguros em Deus, porque Ele prometeu misericórdia para aquele que se arrepender. Ele prometeu de que quem confessa e se arrepende, abandona, encontra misericórdia. Então quando nós juntamos os atributos de Deus, vai nos dar mais garantia, e essa garantia, Deus não vai ficar mudando o pensamento. Hoje age com misericórdia, amanhã já não tem mais.
Ah, não, eu peguei, mas a porta agora está fechada. Não, se Deus estabeleceu uma porta aberta, ela está aberta. Amém? Então, se Deus prometeu, nós precisamos descansar e confiar nesse atributo de Deus, a imutabilidade. Ele é muito seguro para nós, e não o contrário, tá? Ele nos dá uma garantia. Então, nós podemos depositar nossa fé nesse Deus, sabendo de que Ele não vai mudar, de que se Ele garantiu hoje, Ele garante amanhã também. Amém? Então, nós vamos vendo, continuando aí nos atributos de Deus. Em Deus sempre se pode confiar, pois Ele sempre mantém a sua palavra, jamais é inconstante ou instável. Amém? Muito diferente de nós, né? Deus, Ele não tem essa variação. Amém? Então, imutabilidade, eu acho que está bem claro. Alguma dúvida? Textos bíblicos foram suficientes para confirmar? Amém, né? Então, glória a Deus. Vamos para o outro atributo, terceiro, eternidade. Nós temos aí algumas referências. Vamos começar por aqui agora, uma rodinha assim, para ficar mais fácil aqui. Salmos 92 de novo, não, né? Nós já lemos. Êxodo 3, 14. Já foi também? Amém. Mas vamos ler de novo, Êxodo 3, 14. É porque tem muita referência só para lembrarmos aqui da eternidade também, né? Eu sou de eternidade, não é? Eu acho que é esse texto. Então não é preciso não, nós já lembramos aqui o que diz o Senhor. Amém, glória a Deus. Então Jó 36, 26. Já foi também não, né? Jó 36, 26. Salmos 90 e o verso 4, Dário, pode ler. Você leu 92, vai ler 94. Isaías 46, 9 e 10 já foi também, né? 9 e 11, ele já leu até 9 e 11. Então não temos necessidade. Jó 8, 58. Irmã Sara, por favor, Jó 8, 58. Irmã Flaviana, 1 Timóteo 6, 16. Irmão Carlos Eduardo, 2 Pedro 3, 8. Presbítero Judas, capítulo único, né? 24, verso 24 e 25. Tá bem, essas referências estão boas para a gente. Amém? Eternidade. Deus não tem começo nem fim e não é limitado pelo tempo. Embora veja os acontecimentos e atos de seu mundo no tempo, que é, de fato, uma dimensão da ordem criada. Tá? Então vamos lá, vou ler aqui de novo esse pedacinho aqui só para a gente ver. Deus, ele não está limitado, né, de modo nenhum pelo tempo. Deus é totalmente ilimitado. Ele não teve começo, também não vai ter fim. Deus, ele sempre será de eternidade a eternidade, né? Embora veja os acontecimentos e atos de seu mundo no tempo, que é, de fato, uma dimensão de ordem criada. O que é que nós estamos querendo dizer? Deus, ele esteve presente lá com Jacó, com Abraão, com todos os patriarcas, com os discípulos, com os apóstolos, e ele está presente também conosco, vendo os acontecimentos do nosso dia a dia. Então, embora ele não está limitado a tempo, ele está participante conosco no nosso dia a dia. Amém? Então nós vamos ler alguns versos aí que vão nos dar essa garantia ou essa narrativa, né, pela palavra de Deus, sobre, né, a eternidade de Deus. Amém? Então os irmãos podem começar, por favor, a referência. Jó 8, 58. Não tem 58? Então foi alguma referência mal aqui. Deixa eu só confirmar, alguma referência está mal. Não é Jó, é João, então, peço desculpa. É João, deve ser João, 8,58. Procure aí, moçada, se tiver, depois só lê. Se não tiver, só já me fala, nós pulamos para outra referência então. Tá, vamos começar por aqui então. Êxodo 3, verso 14? Não, Jó 36. Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Amém? Glória a Deus. Eis que Deus é grande e não o compreendemos, e o número dos seus dias não se pode esquadrinhar. Amém. Não tem como, né? Quantos anos Deus tem? Não tem jeito. Como é que você vai calcular? Não tinha ninguém lá. De ninguém, não tem como, não tem hipótese. Eu acredito que a eternidade seja um dos qual termo que eu poderia usar, mas seja um dos conceitos ou uma definições mais difíceis para a nossa compreensão,
porque nós somos totalmente limitados, né? Então nós não conseguimos compreender a eternidade. A maior definição de eternidade para mim aconteceu num período de oração, lembrando justamente de um louvor, e era exatamente sobre isso, né? E quando nós passarmos, né, lá 10 anos, 20 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, e aí na oração, entendendo isso e pensando nisso, eu fui conseguindo começar a ter uma dimensão, analisando anos, passar de tempo, nós vamos começando a compreender, ou começando a tomar dimensão do que é eternidade. A eternidade é isso. São tempos incontáveis, ou seja, vão passando e nunca vão chegar ao fim, não vai ter números mais para poder contabilizar isso. Isso é eternidade. Então foi mais perto que eu consegui chegar, foi isso, foi pensar em 10 mil anos, 20 mil anos. Então até na verdade é um louvor em inglês, mas na tradução, né, a letra dizia exatamente sobre isso numa ministração. E quando ali passarmos, né, 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, junto com o Senhor, nós vamos começar a contemplar e desfrutando dessa maravilha que é o nosso Deus inesgotável. Amém? Então vamos lá, mais uma referência aí. Qual foi a referência? Salmos 90 e o verso 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Amém. De fato, para ti. Como as horas da noite. Como as horas da noite. Amém. Uma referência de que 1000 anos para o Senhor é como fosse um dia, e um dia é como fosse 1000 anos. É uma referência muito clara de que Deus, ele não está limitado, né, a nenhum tempo. Então não existe necessariamente essa ordem, mas isso foi uma simulação, uma ideia para termos dimensão. Não é a gente ficar assim, passou 3 dias, nossa, o calendário de Deus já passou 3.000 anos. Não, não é isso, tá? Mas isso é para a gente ter uma dimensão, né, de acontecimentos, de que para Deus tanto faz um dia, 1000 anos, 1000 anos, para Ele é igual. Mas Ele está constante conosco, tem projeto para a gente, tá bem? Tem projeto para os nossos 60 anos, tem projeto para os nossos 80, para os nossos 20, aos nossos 30. Deus, Ele se importa, Ele está presente conosco o tempo todo, amém? A referência seguinte, então, é João 8,58, irmã Sara? É isso, por favor. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém. Glória a Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus declarando de forma muito absoluta, né, de que ele não está limitado a tempo. E só para contextualizar, Jesus veio muitos anos depois de Abraão. Não vou saber falar aqui agora, se alguém souber pode te ajudar aí. Mas Jesus veio muitos anos depois de Abraão. Quantos? Não, muito mais de 400. 430 foi só o povo de Israel lá no cativo Babilônia. Depois, mais um tempo de quase 400 anos entre a vida de Jesus e um tempo que Deus não falou com o povo. Então 800, mais uns 400, nós estamos fazendo uma carrada de anos. É melhor a gente nem fazer conta. Mais de 1000, isso aí é com certeza. Então Jesus está nesse tempo e aí ele está declarando: antes que Abraão existisse eu já era, tá? Mas só que isso aí era só para o discípulo, uma dimensão do que era, porque na verdade ele não tem a ideia de eternidade, mas é uma declaração. Há algum outro texto que vai dizer de que ele é antes da fundação, né, do mundo, na verdade. Amém? Então vamos lá, eu não sei se tem essa referência aí para os irmãos, mas a palavra de Deus diz isso. Qual foi o outro? 1 Timóteo 6,16? Não, né? É isso, por favor. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a Bíblia está cheia aí de eternidade do nosso Deus, cheia de declarações, né, absolutas. Mas alguém ficou com alguma referência? Eu. Por favor. Segundo Pedro 3,8. Isso. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Basicamente a mesma declaração de Salmos 90, verso 4, mais uma confirmação. E agora Judas 24 e 25, verso 24 e 25, capítulo único. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, e agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Esse mais apropriado. Amém. Glória a Deus. Aqueles que confiam no Deus da eternidade podem encontrar paz, descanso e consolo na correria da vida e até mesmo na eminência da morte, pois Deus os mantém em segurança e alegria para sempre. Amém. Glória a Deus. Então vimos aí eternidade bem claro também sobre esse atributo de Deus. Onipresença. O que é onipresença? O que é onipresença? Por favor, sem vergonha. Ele está presente em todos os lugares. Todo Deus, em todo lugar. Amém. Glória a Deus. Em tudo. Deus não tem dimensões espaciais e está presente em todos os lugares com todo o seu ser, embora haja de forma diferente em diferentes situações. Amém? Mas Deus está presente sim em todo lado, Deus não está limitado. Amém? Por favor, Jeremias capítulo de número 23, versículo de números 23 e 24. Irmão Josiano, por favor, Jeremias 23, 23 e 24. Diaconisa Banda, 1 Reis 8, 27. Desculpa. Jeremias 23, 24? Não. Não, teu 1 Reis 8, 27. A referência lá atrás do Josiano 23, Jeremias 23, versículo 23 e 24. Consegue escrever. Irmã Evelise, Salmos de número 139, verso de número 7 ao verso 10. 139, 7 e 10. Irmã Flaviana, Isaías 66, 1 e 2. Irmã Sara, Atos 7, 48 e 50. Teimosa aqui. Por favor. Daqui a pouquinho já. A sua referência é 1 Reis, sim. 1 Reis 8, 27. Então pode ler, por favor. Jeremias. 23, 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Acho que isso aí é bem claro, mas vamos ler mais, né? 1 Reis, então, 8, 27. Todavia habitará verdadeiramente Deus na terra, eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. Amém, glória a Deus. Salmo 139, verso 7 e 10, 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Ou que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus está parado em algum lugar? Deus não está. E Ele está ausente em algum lugar? Também não está. Então, Ele age de formas diferentes, mas Ele está presente em todos os lugares.
Tem lugar que parece que Deus nem está, né? Tem lugar que parece que Deus nem está presente, parece que Deus nem está vendo, parece que Deus não está com ciência daquilo ali não, mas Deus está vendo tudo, tá bem? O Cláudio Duarte que fala, quando você for fazer algo de errado, você olha para o lado, não tem ninguém, mas não olha para o lado não, olha para cima. É verdade, né? Você está aí, né? É uma boa coisa, tá? Quando você pensa, nossa, não tem ninguém vendo, será que não tem? Ó, lembra que Ele está em todo lado, amém? Amém, glória a Deus. Deus pode ser buscado por toda parte, independente do lugar. Os crentes jamais devem se sentir solitários, amém? Palavra mencionada, os crentes jamais devem se sentir sozinhos, solitários, tá? Crente tem que ficar descansado sabendo que Deus está presente em todo lado. E os ímpios jamais devem se sentir seguros. Amém? Então, do mesmo jeito que os crentes jamais devem se sentir solitários, os ímpios também não podem se sentir seguros, não, porque os olhos do Senhor estão vendo todo lado, o Senhor está presente em todo lado. Então, irmão, não fique desiludido, vendo promiscuidade, isso, impiedade e tal, e de repente teu coração fica ali angustiado e tal. Não fica preocupado com isso, não, o Senhor está vendo tudo. É claro que o nosso coração não pode folgar com a injustiça, tá? Mas nós não precisamos ficar descrente, despreocupado, não. O Senhor está vendo, o Senhor está presente em todo lado, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Existe propósito dele que nós não conseguimos compreender, mas na eternidade nós podemos ver, assim, compreender muitas coisas, eu creio em nome de Jesus, amém? Então nós vimos aí vimos quatro atributos que Deus ele não comunicou com ninguém, não é comunicar com nenhuma criatura, tá? Independência, imutabilidade, eternidade e agora onipresença, amém? Amém. Vamos olhar mais um pouquinho aqui de alguns atributos agora comunicáveis, o tempo não para, né? Glória a Deus. Não, nós vamos entrar aqui um pouquinho aqui, depois o Senhor proverá. 15 minutos, dá tempo nós lermos mais uns 2. Rápido. Santidade, amém? Glória a Deus. Deus é de forma absoluta e exclusiva, extraordinariamente superior a toda a criação, em majestade e sem pecado, ou seja, em pureza também. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse atributo maravilhoso de Deus aqui. Quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 8, pode ser... Diaco Márcio, por favor, abra sua Bíblia aí. Apocalipse 4, versículo 8. Você pensou que ia escapar, não escapa não. Apocalipse 4, verso número 8. Atrás, irmão Carlos Eduardo, Êxodo 15, 11. Irmã Flaviana, 1 Crônicas 16, 27 a 29. 1 Crônicas 16, 27 a 29. Dário, Isaías 57, 15. É meio que o de Malaquias, está entre Gênesis e Apocalipse, sabe? Já passou. Glória a Deus. Isaías quanto? 57, 15. Pode ler, por favor. Apocalipse 4, 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Apocalipse 4 e 8, falando da santidade majestosa de Deus, do esplendor de Deus. Então, falando sobre os 4 seres viventes, prostrado, né, clamando e adorando ao Senhor dia e noite, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, no atributo de santidade, nós vemos essa santidade majestosa de Deus. Agora, vamos lá, Êxodo 15, verso de número 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Amém. Amém, exatamente, falando sobre essa santidade de Deus, exaltando o nome de Deus. 1 Crônicas 16, 27 e 29. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao
Glória a Deus. Santidade majestosa. Isaías 57:15. Pois assim diz o Altíssimo, o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alimento ao coração do contrito. Amém. Olha que versículo poderoso. Está falando sobre essa santidade de Deus. Ele habita no alto e sublime trono, mas também está apto, né, e preparado e perto de quem tem um coração contrito, para poder ajudar, para poder dar ânimo, para poder fortalecer. Olha que declaração poderosa. Do mesmo jeito que ele recebe essa majestade, ele está disponível para poder socorrer, para poder ajudar. Então, do mesmo jeito que ele está sentado no alto e sublime trono, recebendo toda a adoração, ele também, mesmo com essa santidade majestosa, ele está apto para poder socorrer um aflito que está desesperado, está com o ânimo abatido para dar ânimo. Então, esse é o nosso Deus, é disso que nós estamos falando. Mesmo nesse esplendor poderoso dele, ele está acessível a nós humanos, aqueles que buscam a face do Senhor. Amém? Mais uma referência aí, Isaías 5,16. Alguém está escalado? Não? Isaías 5,16? Não. Por favor, ajuda então, irmão Josiano, por favor. Isaías 5,16. Isaías 5,16 diz assim: mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Amém. Glória a Deus. Deus deve ser temido e obedecido, e seu povo deve com sinceridade buscar a pureza moral. A santidade de Deus, ela é comunicável. Nós estamos falando de atributos comunicáveis. Na verdade, até um pedido de Deus, uma ordenança de Deus: sede santo, porque eu, seu Deus, sou santo. Transmitida ao povo de Israel e depois lembrada pelos discípulos de Jesus, os apóstolos, para que nós possamos ter essa responsabilidade, esse entendimento. Nós devemos buscar essa santidade moral de Deus, buscarmos não a santidade de majestade de Deus, que essa nós não teremos, e nem devemos querer ter, porque essa pertence a Deus, a majestade pertence a Deus, mas a santidade de buscar essa pureza, de buscarmos sermos limpos, separados, né? Livres de todo tipo de mal, de todo tipo de impureza, sermos puros perante os olhos do Senhor. Então nós temos essa responsabilidade, devemos buscar isso, no sentido de agradar a Deus, mas essa santidade de Deus, nós devemos entender, esse atributo poderoso de Deus, nós devemos entender, buscá-lo, nós devemos buscarmos essa purificação dia após dia, porque esse é um processo que nos está acessível pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós temos essa responsabilidade, nós temos esse dever de sermos participantes em Deus, dessa majestade, não no sentido da santidade majestosa, mas dessa santidade moral de Deus, dessa santidade de pureza, de ser livre do pecado, sem nenhum pecado. Nós devemos buscar isso. Amém? E a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, ele nos limpa, e ao mesmo tempo que ele nos limpa, ele nos dá autoridade para que nós possamos, né, vencer a luta contra o pecado. Amém? Então nós precisamos, né, buscar isso de forma intensa, constante, para que nós possamos, né, ser participantes desse atributo tão maravilhoso de Deus, no tocante à pureza, no tocante a sem pecado, sem mancha, sem mácula. Amém? Então nós vamos parar por aqui sobre os atributos. Nós temos muitos outros atributos para nós podermos estar desfrutando aqui, mas vai ficar para a próxima semana. Antes, porém, eu quero mencionar mais uma parte aqui do estudo que é muito importante para nós. Nós precisamos entender isso, embora eu já falei um pouquinho sobre isso. Os atributos de Deus, eles não são medidos de forma separadas. Nós não podemos olhar para um atributo, nos apegarmos muito a um, esquecer do outro, ou ficar com medo de um e querer fugir para o outro. Não, nós precisamos entender que Deus, ele não vai negar um atributo para poder manifestar outro, não.
Sabe qual é o maior exemplo de amor de Deus para com a humanidade? Sabe? Qual é o texto bíblico que mostra isso? Amém. Você deu um resumão bom no final, mas tá bom. Amém. Que vale é o conteúdo, né? O pastor não deixa passar, né? Desculpa. Não posso perder a oportunidade essa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Então, essa é a maior declaração de amor de Deus, certo? Todos nós concordamos. Amém ou não amém? Então, amém, glória a Deus, nós estamos com a maior declaração de amor. Mas para que ele deu o filho? O filho foi dado para quê? Qual o propósito dele dar o filho? Para resgatar. E como que seria resgatado? Morto, sendo morto, através do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício fala de quê? Do estabelecimento de quê? O que Deus está fazendo nesse sacrifício de Jesus? Isaías capítulo número 53, na sequência a declaração é bem grande, mas vai falar numa das declarações logo no início, vai falar assim: a Deus agradou um moê-lo, falando do sacrifício de Jesus. E é esse sacrifício de Jesus que é o amor para nós, né? Deus entregou o seu filho sendo um grande exemplo de amor. Mas e moer Jesus? Isso não é uma manifestação só de amor, isso é uma manifestação de justiça. Então, o maior exemplo de amor na Bíblia, ele está carregado com uma manifestação de justiça. Então, ao mesmo tempo que Deus está manifestando amor, Deus está estabelecendo justiça, porque havia uma justiça. Qual o preço do pecado? O preço do pecado é a morte. Então, como que Deus ia pagar pelo pecado? Ou melhor, como que o pecado ia ser expiado, ia ser sentenciado? Através de uma morte. A morte de quem? Do Cordeiro, limpo, puro, sem mácula. Então, o maior exemplo de amor, a maior manifestação, a maior declaração de amor, ela vem junto com o maior estabelecimento de justiça. Então, o maior ato de amor de Deus, ele está acompanhado do maior ato de justiça de Deus. Então, nós precisamos entender esse texto. Essa explicação nos já dá uma declaração muito grande do que é Deus. Então, em nome de Jesus, não fica com essa ideia e não aceita essa ideia. Ah, mas Deus é amor, não vai ter inferno. Não, existe inferno, sim, sem dúvida nenhuma existe inferno. O amor de Deus nos dá possibilidade de sair do inferno. Mas se nós não aceitarmos, a continuação do verso de número 17 vai falar sobre isso. Em João 3, e o verso 16 fala do amor, e o verso 17 fala: ah, mas aqueles que não aceitarem já estão condenados. Aqueles que aceitarem serão libertos da condenação, mas quem não aceitar já está condenado. E por que está condenado? Porque amam mais as trevas do que a luz. Então nós temos que entender de que Deus, ele não vai negar, Deus não vai ficar passando a mão, não. O pecado, ele foi extirpado em Jesus. Então o sacrifício de Jesus, ele apaga, ele condena o pecado. Não é Deus falando: ah, eu vou passar a mão aqui porque esse foi para a igreja, eu vou passar a mão no pecado dele. Não, houve uma condenação pelo pecado. Então, a partir dessa condenação, o sacrifício de Jesus tira o pecado daqueles que se confessam Jesus como Salvador. E quando tira o pecado, então Deus pode nos aceitar como filho. Então, não podemos ficar: o amor de Deus vai salvar todo mundo. Peraí, vai salvar todo mundo que torna participante dessa ação de amor. Agora, aqueles que não tornarem já estão condenados. Amém? Então, o amor de Deus, ele não, um atributo de Deus não revoga nenhum outro atributo. Tá? Então, toda vez que nós lembrarmos da misericórdia, nós temos que lembrar também da justiça. Toda vez que nós lembrarmos da justiça, nós temos que lembrar da misericórdia. Lembrando do amor, nós temos que lembrar da justiça. Nós temos que andar conectado, um não pode tirar o outro. Amém? Então, dentro desse entendimento, senão o sacrifício foi em vão, né? Senão o sacrifício era em vão, não precisava, né, de sacrifício. Se Deus fosse ficar passando a mão no pecado, para que ia ser sacrificado Jesus? Então, dentro desse entendimento, nós não podemos negar, nem se apegar demais a um e esquecer do outro, não. Nós devemos abraçar todo, né, esses atributos de Deus, do caráter maravilhoso de Deus. Nós devemos amar todos os atributos de Deus. O fogo santo, o fogo consumidor, nós devemos amar também. Amém? Então nós devemos ser abertos a tudo. É claro que em devida circunstância,
né, podemos revogar alguns atributos de Deus, em particular, Senhor, tem de misericórdia. Eu acho que é o que nós mais pedimos. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia de mim. Dificilmente a gente vê alguém falando: Senhor, estabeleça justiça em mim. Não tem. Mas não podemos negar o atributo da justiça. Tá? Então o que não podemos entender? O Senhor não vai ficar passando a mão, não. O Senhor não vai ficar tapando, colocando de lado, não. Nós precisamos entender isso. O Senhor vai nos julgar, sim. Nós vamos ter que prestar conta, sim. Mas nós temos um Deus misericordioso que nos deu uma porta aberta. É só entrarmos pela porta. Amém? Agora não fica tentando, o que eu costumo dizer, enfiar a goela abaixo de Deus, um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Se queremos, a porta está aberta. A porta se chama Jesus. Entra por essa porta que é Jesus e está tudo certo. Amém? Porta estreita, caminho apertado, mas é a única. Então, se você quer uma mais larga, não vai chegar no céu. Tá? Então, em nome de Jesus, os atributos de Deus estão aí. Vamos nos apegar a eles. Vamos entender todos eles. Não vamos negligenciar nenhum deles. Vamos servi-lo com sinceridade de coração, entendendo de que Ele é para todos sempre e não há variação no nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse tempo maravilhoso, em nome de Jesus. O olhar para a esposa de um homem que acaba no tempo. Ó, glória a Deus. Glória a Deus. Tem 3 minutos para oração ainda. É meu despertador. Ela fica no meu pé. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo. Louva o Senhor pela vida de cada um dos irmãos, tá? Muito feliz está o meu coração com a presença dos irmãos aqui. E é isso, irmão. Vamos cada dia mais intensificar essa busca pela face do Senhor, o entendimento, o estudo da palavra de Deus, que isso é uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, agradecemos, Senhor, pela graça maravilhosa do Senhor revelada em nosso meio. Pai, por este estudo, Senhor Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha cada dia mais abrir o nosso entendimento a respeito de quem é o Senhor. Pai, de quem é o Deus que nós servimos. Pai, de como nós devemos servi-lo, Senhor, através do entendimento do teu caráter, de como o Senhor se manifestou, de como o Senhor se tornou conhecido. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração cresça cada dia mais na graça, no conhecimento, Pai, num relacionamento de intimidade, de manifestação, Senhor, Pai, da tua gloriosa presença. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, peço também que o Senhor fortalece cada um dos teus filhos, Senhor, abençoa eles, retribui de forma poderosa, Senhor, Pai, a vida de cada um que tem buscado a tua face, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Se há em nosso meio algum necessitado, Pai, que o Senhor supra essas necessidades, Pai, de forma poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. E eu profetizo da tua bênção, da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém.